Então vamos dar continuidade aí, pessoal, na parte de direito processual penal, né, no tocante ao pacote anticrimes, tá? Vamos dar continuidade vendo o livro 1 do processo em geral, título 9, prisão, medida cautelar e liberdade provisória. O que foi alterado aí com o pacote anticrimes, né, que tem uma relevância pra gente, tá? O primeiro ponto que foi alterado foi as disposições gerais, né, em relação à prisão, medida cautelar, tá? O que acontece? Vamos fazer um resumo, né? Vamos fazer um resumo. O que acontece? Medida cautelar. As medidas cautelares, elas podem ser aplicadas isoladamente, né, pelo magistrado, tá? Ou de ofício ou a pedido, né, do Ministério Público. Tá? O que acontece? Em regra, as medidas elas são aplicadas, né, num prazo, tá? Mas excepcionalmente o juiz pode aplicar imediatamente a medida. Em regra, se aplica sempre a medida cautelar, né? Sendo que não sendo cabível ela, se aplicará a medida, né, de prisão preventiva. Tá? O que foi alterado agora? Teve uma alteração em relação a essas medidas cautelares, que seria não comparecimento em juízo, né, comparecimento periódico em juízo, a tornozeleira, tá, a fiança, não falar com certas pessoas, né, e etc. Então teve uma alteração em relação a ela. Vamos dar uma olhada no que alterou. Disposições gerais. Tá? Disposições gerais. O artigo 282. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Tá? Parágrafo 3º. Ressalvados os casos de urgência e perigo, ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido da medida cautelar, determinará a intimação das partes contrárias para se manifestarem no prazo de 5 dias, acompanhado de cópia de requerimento das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentada em decisão que tenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. O que foi alterado, professor? O que foi mudado? Foi o prazo, né? Não existia esse prazo aí para aplicação da medida para se manifestar em 5 dias e foi introduzido esse prazo que anteriormente não existia, tá? Em caso de descumprimento dessa medida, não foi cumprida a medida imposta pelo juiz, tá? Será decretada a prisão preventiva. O que alterou aqui foi a redação, né? A redação foi alterada, ficou mais clara essa redação do artigo, né, do parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do MP, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do 312. O que tinha anteriormente? Anteriormente dizia que o descumprimento da medida acarretaria a prisão preventiva. Agora não. Se não cumprir a medida, pode substituir a medida, tá? Impor outra cumulativa. Ou, se for o último caso, que não tinha anteriormente, pode ser decretado o quê? A prisão preventiva, tá? Dando continuidade aos artigos. O parágrafo 5º vem falando, tá, que o juiz pode revogar a medida cautelar ou substituir, tá? Desde que falte os motivos da mesma. O parágrafo 6º fala que a prisão preventiva, tá, só será determinada se não couber medida cautelar. Tá muito mais claro essa redação, tá? Foi muito mais concisa a redação do 282 agora, tá? Por isso ficou muito mais fácil a interpretação. Então vamos ver o que fala lá o artigo 282, parágrafo 5º e 6º. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la, quando verificada a falta de motivos para que subsista, bem como voltar a decretar se sobrevierem razões que a justifiquem. Então ficou mais clara a situação em que ele pode substituir e ele pode revogar ou determinar uma nova medida cautelar. Parágrafo 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o 319 do CPP, e não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificada de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. Então, assim, ó, quando não é cabível a substituição da medida, tá, deve ser justificado pelo magistrado, no caso em si e para cada um dos acusados, de forma individualizada, tá?
Agora vamos para a prisão. A prisão mudou a redação, né? O 283, né, realmente teve uma alteração. Anteriormente falava que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem judicial fundamentada, em caso de prisão preventiva, prisão temporária e prisão condenatória. A redação do 283 em si foi alterada. Como é que ficou a redação dela? Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Não era o termo prisão cautelar, era prisão preventiva e prisão temporária. Na prática, é a mesma coisa, né? Falar em prisão cautelar, prisão temporária, prisão preventiva, né? Na prática não mudou nada, tá? Mas no dispositivo legal ele tirou o termo prisão preventiva e prisão temporária e colocou o termo prisão cautelar. Isso aí que foi mudado aí com o advento do pacote anticrimes. Tá? Com o advento do pacote anticrimes. Prisão. Tá? A falta do mandado de prisão não impede a mesma ser efetuada. Não tem problema nenhum. O que entrou agora aqui foi a tal da audiência de custódia, né? Isso é um novo dispositivo que surgiu com a audiência de custódia. Fala que tem que ser realizada uma audiência de custódia quando efetuar a prisão. Tá? 287. Vamos ver a redação dele. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandato não obstará a prisão. E o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandato para a realização da audiência de custódia. O que quer dizer isso aí? Imagina no crime inafiançável. Racismo, crimes hediondos, equiparados, grupos armados, um crime inafiançável. Quando foi efetuada a prisão, não exibiram o mandado de prisão. Não tem problema. O preso, com ordem judicial, será imediatamente levado até o juiz que deu essa ordem para realizar a audiência de custódia. Essa audiência de custódia é para decidir se realmente ele vai ficar preso ou ele vai ser posto em liberdade. Tá? Então essa audiência de custódia veio para definir isso daí. Agora a gente vai falar na prisão, tá? Que se cair na prova, o que importa mesmo é a prisão. Prisão em flagrante, prisão preventiva. Tá? Que foi alterada aí com o pacote anticrimes, teve umas alterações aí em relação da prisão, né? Vamos falar um pouquinho da prisão em flagrante. Prisão em flagrante, tá? Quando tu estuda a prisão em flagrante, tu vai ver que prisão em flagrante é uma classificação, né? Quem pode efetuar a prisão, tá? Primeira classificação tem o seguinte: quais são as espécies? O flagrante ele pode ser obrigatório, que é quando é feito pela autoridade policial ou seus agentes, ou também chamado como compulsório, obrigatório ou compulsório. E o flagrante ele pode ser facultativo, quando é efetuado por qualquer um do povo. Existem modalidades. Existe o flagrante próprio. Vou botar aqui no quadro para ficar melhor, tá? Então ele se classifica primeiramente como obrigatório, que é feito pela autoridade policial e seus agentes. É obrigatório ou compulsório, tá? E tem o facultativo, que é quando é efetuado por qualquer um do povo. Aí as modalidades. Eu tenho o flagrante próprio, real, propriamente dito, perfeito. É quando a pessoa é presa no momento da prática delituosa. Eu tenho o flagrante impróprio, imperfeito, quase flagrante. É quando a pessoa é presa logo após a prática delituosa. Eu tenho o flagrante ficto, presumido ou assimilado, quando a pessoa é presa logo depois, com instrumentos e objetos que façam presumir ele ser autor da prisão, do autor da infração. Esses estão todos no artigo 302, tá? Artigo 302 do Código de Processo Penal. Do Código de Processo Penal. Tá, artigo 302. Então eu tenho flagrante próprio, obrigatório e facultativo. O próprio no momento. Cheguei em casa, o cara estava levando a minha televisão. Efetuei a prisão. Próprio. A pessoa está fugindo e eu estou em perseguição. Impróprio. Logo depois, a gente não sabe se realmente ele cometeu o crime, mas
sumiu minha televisão, ligo para a polícia está fazendo um ronda e vê uma pessoa no ponto de ônibus com a televisão. Não sabe que é aquela, mas presume-se que é. Olha o termo, logo depois e logo após. Pode confundir o próprio com o impróprio, tá? O flagrante esperado é quando a polícia usa de investigações anteriores. Esse pode, a polícia está investigando e base nessas informações efetua a prisão. Esse vale. Não tem a figura do agente provocador. O flagrante retardado, que é quando se trata de organizações criminosas. Dava para efetuar a prisão agora, né, porque já estamos investigando, mas vamos esperar chegar mais integrantes da organização. Ele é o retardado. Flagrantes que não valem. O flagrante forjado, urdito ou maquinado. Quando tu cria a situação, bota a droga na roupa da pessoa. E o flagrante preparado ou provocado, onde tu usa a figura do agente provocador. Queres comprar um celular roubado? Quero, preso em flagrante. Ao mesmo tempo que eu crio a situação, eu impeço o resultado. Também chamado de crime impossível. Essa é a classificação do flagrante, tá, pessoal? Aí quando tu estuda a prisão em flagrante, tá, efetuada a prisão em flagrante, o condutor vai até a delegacia, ele é ouvido como testemunha, é encaminhado à autoridade policial mais próxima, se não tiver na localidade mais próxima. Se não tiver defensor, é enviada uma cópia à Defensoria Pública. É assinada a nota de culpa, avisado o juiz, Ministério Público ou família ou pessoa indicada pelo acusado e realizar a audiência de custódia em 24 horas. Se tiver ilegalidade, é relaxado o flagrante. Se for casos, liberdade provisória será fixada com ou sem fiança, ou é convertida em prisão preventiva. Resumidamente é isso. Vamos ver o que mudou com o pacote anticrimes. O artigo 310, que é importantíssimo, que fala da audiência de custódia. Tá? Importantíssimo porque fala da audiência de custódia. Essa audiência aí, ela já estava sendo usada muito em Santa Catarina. Tá? Santa Catarina usava muito, tá? Antes da alteração no pacote anticrimes. Mas agora foi prevista em lei. Tá? Que é aquela audiência que vai ser realizada dentro de 24 horas para decidir se o juiz vai manter o acusado preso, dar liberdade, né, provisória, ou ele vai relaxar o flagrante por ter ilegalidade. Vamos lá. Artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentalmente: se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes no inciso 1º, 2º e 3º do caput do Código Penal, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprir dever legal e exercício regular de um direito, poderá fundamentalmente conceder ao acusado a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório, a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Ou seja, se perceber, tá, que o acusado cometeu o crime, mas está amparado por uma excludente de ilicitude, criminalidade ou antijuridicidade, vai conceder a liberdade provisória. E este vai assinar um termo de comparecimento em juízo, toda vez que solicitado, perante a autoridade judiciária. Olha que interessante. O pacote anticrimes criou a audiência de custódia, que deve ser realizado dentro de 24 horas. Bem interessante isso daí. Vamos continuar a leitura. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada, ou milícia, ou porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Ou seja, se ele for reincidente, ele já cometeu outro crime dentro de 5 anos, ele integra uma organização criminosa armada ou milícia, não deve ser dada a liberdade provisória. Isso foi comentado muito aí, né, com o ex-ministro Sérgio Moro para possibilidade de não dar liberdade provisória, de não progredir de regime quem faz parte de organizações criminosas. Achei bem interessante isso daí. Continuando, parágrafo 3º. A autoridade que deu causa, sem modificação idônea, à não realização de audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo, responderá administrativamente, civilmente e penalmente pela omissão. Tá? Era para ter audiência de custódia e ela não foi realizada. Haverá responsabilidade administrativa, civil e penal pela omissão.
No caso, o delegado que não informou o juiz ou o juiz que não realizou a audiência de custódia. Parágrafo 4º. Transcorrido as 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia, sem motivação idônea, ensejará também na ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Olha que louco! O que acontece? A audiência de custódia tem que ser realizada dentro de 24 horas após a realização da prisão. Se não efetuar dentro de 24 horas, acarreta uma ilegalidade na prisão, devendo a mesma ser o quê? Relaxada. Ela deve ser relaxada porque ela é ilegal. Uma vez tendo ilegalidade na prisão, obrigatoriamente o juiz deve relaxar mesmo sob pena de crime de abuso de autoridade. Beleza. Vimos aí a prisão em flagrante. Vou apagar aqui para a gente dar continuidade falando da prisão preventiva. Vamos falar de prisão nessa videoaula. Vamos falar bastante de prisão aí. A prisão preventiva, a gente vai lembrar do André do Rap, né, que teve um caso aí que teve repercussão muito grande, né, em relação aos tribunais. Tá? Vamos falar da prisão preventiva. Né? Pessoal, a segunda opção é prisão preventiva. Tá? Em regra, o juiz aplica uma medida cautelar. Não sendo cabível uma medida cautelar, que ele vai aplicar uma prisão preventiva. Tá? Essa é a regra. Tá? A prisão preventiva. A prisão preventiva ela pode ser decretada durante a instrução criminal e durante a investigação. Ou seja, pode ser durante o inquérito, durante a ação penal. Para ser decretada a prisão preventiva, tá? Ela pode ser decretada em razão para garantir a ordem pública, para garantir a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Só cabe prisão preventiva crimes com a pena superior a 4 anos. Ou, tá, se já tiver condenação criminal com trânsito em julgado, ou tiver violência doméstica, ou dúvida da identidade civil. Não cabe prisão preventiva se tiver excludentes de criminalidade e crimes culposos. O juiz pode decretar a prisão preventiva e ele pode revogar a qualquer momento. Vamos para o texto da lei, artigo 311. Né? Vamos ver o que fala o 311 agora. Sobre a decretação. Em qualquer fase da audiência policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então, cuidado. A prisão preventiva pode ser decretada de ofício pelo juiz. Requerimento do MP, do ofendido, do assistente de acusação e representação do delegado. O MP é requerimento. O delegado é representação. Muito cuidado com essas nomenclaturas que costumam cair aí nos concursos e pegar a galera, tá? O artigo 312 vem falando da decretação, tá? Vamos pegar ele agora para a gente dar uma olhadinha. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo Estado, de liberdade do imputado. Então, assim, ó, se a pessoa tem perigo de fugir, se para garantir que quando ele é condenado ele cumpra a pena, tá? Se é conveniente, a sociedade torna-se insegura com ele solto, o juiz poderá decretar. Ele pode, ele não deve. Parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então, qualquer das obrigações pode impor a prisão preventiva quando não cumprir uma medida cautelar. Parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deverá ser motivada, fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifique a aplicação da medida adotada. Então tem que ter motivação e fundamentação para a aplicação da prisão preventiva. O artigo 313 entrou era parágrafo único apenas, entrou o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, tá? Que fala, quando tiver dúvida da identidade civil, pode ser decretada a prisão preventiva, tá? E nas situações que não são admitidas, crimes culposos e excludentes de ilicitude. Então vamos acompanhar a letra da lei. 313, parágrafo 1º.
Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecer, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se houver outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Então, em regra, é decretada prisão preventiva. Se tiver dúvida da identidade civil e se ele não fornecer elementos suficientes para esclarecer. Parágrafo 2º. Não será admitida a decretação de prisão preventiva com a finalidade de antecipação e cumprimento de pena ou com decorrência imediata de investigação criminal ou apresentação ou recebendo a denúncia. Como eu falei anteriormente, não pode por crime culposo, excludente de licitude. E agora é introduzido novo. Tá? Não pode decretar uma preventiva para antecipar ele começar a cumprir a pena dele. Aí não é cabível a prisão preventiva. Tá? A decisão que decretar a prisão preventiva e a substituição da mesma sempre deverá ser motivado. Tá? Vamos lá ver o que fala o artigo 315 com a nova redação. A decisão que decretar substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Então tem que ter um motivo, tem que ser fundamentado, isso não pode. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, tem que ser motivado e tem que justificar de novo, ele é redundante sobre a justificativa e a motivação da decretação da prisão. Tá? Não se considera fundamentado. O que não cabe como fundamentação para a decretação da prisão preventiva? Está no parágrafo 2º, tá? do artigo 315. Vamos olhar lá a redação. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo. A interlocutória é aquela que não põe fim ao processo. Não é fundamentar a decisão que limitar-se à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos do processo capaz de, em tese, afirmar a conclusão adotada pelo julgador. Limitar-se a invocar precedentes ou enunciados de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar o caso sob julgamento se ajusta aquele fundamento, ou deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocando pela parte, sem demonstrar a existência de distribuição no caso, em julgado ou superação do entendimento. Revogação da prisão. Tá? Revogação da prisão. Já sabe que o juiz pode revogar a prisão preventiva, depois ele pode decretar novamente sem problema nenhum. Ele pode fazer a revogação, ele pode decretar, tá? Mas agora tem o instituto de revisar a prisão. Ele pode decretar, ele pode, aí no caso, além de decretar, ele pode substituir, ele pode revogar e etc. Né? Então vamos ver sobre a revogação. Ele pode decretar e revogar, né, a qualquer momento. Vamos ver a revogação. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, se no caso da investigação do processo verificar falta de motivos para ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Quais são os motivos, professor? Garantir a ordem pública, garantir a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal. Né? Se ele, a pedido ou de ofício, verificar, tá, a falta desses motivos, ele pode revogar a prisão. Se posteriormente surgir esses motivos, ele decreta de novo. Agora, o instituto que, ao meu ver, é o mais importante, seria aí o 316, parágrafo único. A revisão da prisão. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. A figura que vocês estão vendo aí é do André do Rep. O que tem o André do Rep? É um dos principais articuladores das organizações criminosas no Brasil. Tá?
né? O caso é a maior organização criminosa do país. Ele estava preso, né, preventivamente. O que aconteceu? O parágrafo único do 316 diz que a prisão preventiva ela deve ser revisada a cada 90 dias. O que o Gil... Ele entrou com vários... Pessoal, o advogado dele entrou com recursos perante o STF. Toda vez que caía no ministro, que não fosse o Gilmar, eles tiravam. Quando caiu no Gilmar, eles deram continuidade. E o Gilmar entendeu o seguinte, que como não foi vista dentro de 90 dias, ocorreu uma ilegalidade. E aí mandou soltar. A soltura dele foi num dia. No mesmo dia, o presidente do STF cassou essa decisão e mandou prender o André do Rep. Mas ele já estava fora do Brasil. A nossa Suprema Corte se reuniu para discutir se a falta de revisão na prisão preventiva dentro de 90 dias acarreta automaticamente na soltura do preso. E por 10-1 decidiu que não acarreta na soltura do preso. Tá? Então isso eu acho importantíssimo, acho que vai aparecer nas provas, né, em razão aí do André do Rep, né, que foi o entendimento aí do STF. Beleza? Então, a gente fecha por aqui essa parte aí, né, do pacote anticrimes no tocante à prisão e medida cautelar.